E a gente volta agora com Fique Sabendo na TV, conversa nesse momento com Assis Rocha, empresário aqui no município de Maracanaú, que já atua aqui há 27 anos, né, com a Azejo, tem uma marca local que virou nacional, leva o nome de Maracanaú para o Brasil inteiro, quiçá o mundo. Assis, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Fique à vontade, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Porque a história é longa, como você mesmo falou, mas a gente vai trazer aí muitas coisas e muitos feedbacks a respeito do alcance que você teve como empresário, fez questão de continuar aqui no município. Nesse primeiro momento, conta pra gente como foi o início desse sonho. Você estava falando que foi você e a sua esposa no primeiro momento. Conta pra gente como é que foi. Bom dia, Jordana. Bom Dia a todos os dia. maracanauenses. Parabéns, Maracanã, pelos 40 anos. Parabéns aos povos indígenas. Me chamo Assis Rocha, como a Jordana falou. Eu nasci e me criei no Montese. Cheguei aqui há 36 anos, em Maracanaú. Quando criança era vendedor de siriguela e tinha um sonho de ser comerciante na fase adulta. Aos 18 anos me tornei policial. E em 95 eu tinha já esse sonho de colocar algo no ramo de comércio e eu não sabia exatamente o que seria. O meu lado policial ajudou, porque eu fazia cobrança de cheques sem fundo na época, e eu tinha um contato com o Beco da Poeira antigo, né? E me levou a casar com a minha vizinha, que é a Zélia, e colocar a Azejo em prática. Era um embrião onde era somente eu e ela. E foi crescendo gradativamente, paulatinamente, né? E no ano de 99, eu registrei a marca, patenteei a marca, meu nome pessoal, pessoa física, e fomos abrindo outros leques de cliente, que nós só vendíamos mercadoria popular, para o Beco da Poeira, o antigo Beco da Poeira, que hoje não existe mais. Vocês já começaram confeccionando essas mercadorias? Sim, sim. Pelo fato de eu agir no Beco da Poeira como policial, na cobrança de cheque sem fundo, isso me facilitou até o cliente, porque no comércio ele envolve vários setores, né? E era industrializar e comercializar. Comercializar, para mim, estava resolvido. Eu tinha que colocar em prática a indústria, coisa da indústria. E a gente não entendia nada de confecção. Foi aprendendo mesmo Na prática. na prática. Descosturando peça, colocando em cima do molde e fazendo peça a peça, até conhecemos a dona Neide no ano de 97. Aí foi que se tornou indústria de verdade e fomos crescendo de micro para média empresa e para o que somos hoje, né? Vocês, nesse início, vocês têm pessoas que trabalham na Azejo até hoje, desde o 27 anos. desde o Dona início. Célia, como eu apresentei a vocês lá. 27 anos aí junto com vocês nessa história. Tem. Como é que é, Assis, assim, essa ligação tão forte? Acaba que sendo uma família, né? Olha, Jordana, a Azejo é, para mim, um filho. Meus colaboradores, eles são minha família. Quando demora muito tempo, eu tenho muitos funcionários com mais de 20 anos, eu acabo sabendo se o papel de água ou de luz dele está atrasado, eu acabo sabendo se tem um filho doente ou não. Por isso que eu não tenho problema com o colaborador, né? Eu cheguei a ter 304 funcionários, quando existia 2 núcleos, onde funciona o ideal hoje é meu, o prédio, e lá funcionava a Bing Ling Jeans infantil. E Azejo Confecções, que Azejo Fashion hoje, lá embaixo, um pouco mais embaixo, na Rua 54. E eu tenho um enorme prazer em dizer que nasci, assim, cheguei em Maracanaú, fui para o Gereissati, estou no Gereissati desde o tempo que as casas eram brancas, e as portas vinham, estou no Gereissati até hoje, e com fé em Deus, só saí de lá para o fim da minha vida. Você fez questão de permanecer. Como foi essa tua vinda para cá, para o município? Foi questão de trabalho ou você se identificou? Como foi esse Eu fui, start?
Eu fui, como eu te falei, eu fui criado no Montese porque minha mãe teve muitos filhos. E por dificuldade financeira, não tinha condição de criar todos. Eu fui dado eu e meu irmão. E a minha mãe, a minha avó criou, morreu. Aí eu fui obrigado a vir para cá. E quando você chegou, não tinha essa perspectiva nenhuma. A história do município era totalmente diferente, não era assim? Sim, Maracanaú. Nós só tínhamos uma empresa de ônibus que trabalhava com a linha Expresso, que é a antiga Santo Antônio, seu Davi, pai do André, meu amigo André. O trem, que hoje é o metrô. A dificuldade que a gente tinha de locomoção aqui era muito grande. O município não era calçamento. Para você ter ideia, ruas no Timbó tinha planta, mato no meio da rua. Né? E Maracanaú mudou muito. Me orgulho muito de ser amigo do Dr. Roberto. E de estar aqui, estar todo esse tempo aqui, tenho orgulho do meu povo. Eu considero Maracanaú a minha terra. Eu sou desse povo que me trouxe aqui a estar contigo conversando sobre Maracanaú, sobre Azejo, né? Eu sou desse povo. Você fez muita questão e a gente, quem te conhece, acho que é muito difícil ter alguém no Maracanã que não lhe conheça, né? Pela sua representatividade mesmo, como ser humano, como pessoa, como empresário. E quem te conhece sabe que você faz questão e sempre diz que o Maracanaú é a sua casa e que você permanece aqui independente de qualquer coisa. Como é essa tua ligação com o município? Você hoje tem 2 filhos, né? Filhos que a gente cria para o mundo, a gente sabe Sim. disso, que vai para outros países, que fazem essa consultoria, mas sempre voltam e permanecem em Maracanaú. Você tem uma história muito atrelada com o município, né? Sim, eu tenho 2 filhos, que é o João Luiz Rodrigues Neto. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado e mestre em Direito. Terminou um curso agora em Oxford, na Inglaterra, acabou de chegar, está com 20 dias. E tem uma Amanda Rodrigues, que é minha caçula, que faz Economia e Administração, termina no final do ano agora na Unifor. Eles moram em Fortaleza. Por ficar perto e por lá na Unifor terminar 10h45 da noite, eles acabaram ficando lá perto, no bairro Edson Queiroz. Na verdade, o bairro lá é Patrolino Ribeiro, para ficar perto da Unifor, um quarteirão da Unifor. Mas a minha relação, Assis, não saio de Maracanaú. Muita gente fala que você diz, não, todo mundo pode ir, mas eu permaneço aqui, Eu vou ficar aqui para sempre. E você mora na mesma casa, né? Na mesma casa, desde sempre. Só fiz reformar. E os meninos, eles estão em Fortaleza, mas sempre vêm para Maracanã. A Zélia também sempre está muito presente no município, né? Sim, trabalha todo dia em Maracanã, os 2. Né? A Amanda tá fazendo uma curva pro lado político. E o João Luiz me ajuda na área do direito, me aconselha, porque ele gosta dessa área acadêmica, não gosta da indústria, não se identifica com a indústria, né? Porque não é fácil. Lidar com a indústria não é fácil. Você puxou um gancho que eu queria compartilhar aqui com as pessoas. Você disse não é fácil. O que você acha que a pessoa deve ter? Assim, acredito que tem muita gente que tem um sonho de ter o próprio negócio. Você acabou de falar para a gente que começou ali do zero, que não sabia o que estava fazendo na prática, que você aprendeu com a prática do dia a dia. O que você deixa de conselho para essas pessoas que também estão em busca de alguma coisa, sabem que querem empreender, mas não sabem com o quê, como? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Nós nascemos, crescemos, estudamos para ser ou funcionário privado ou fazer concurso e ir para a coisa pública. E a terceira opção é ser empreendedor, né? Empreender. Quem tem essa característica, tem essa vontade, tem que pôr em prática e tem que ter coragem. Independente que quebre N vezes, você tem que sempre permanecer. Você tem que ser irredutível com o que você quer, com o seu sonho. Por exemplo, eu sou funcionário público há 32 anos, sou policial há 32 anos. Mas nunca abandonei a polícia. Eu tinha essa base, mas eu me considero mais comerciante do que policial, né? A pessoa tem que
considerar que pode dar mau resultado vários meses seguidos, ou então você vai quebrar e você reinicia. Graças a Deus e aos meus colaboradores, aos meus clientes, eu nunca quebrei, nunca tive dificuldades, né? Tive problema de saúde seríssimo no ano de 2015 e tive um cliente que entrou em recuperação judicial e, na época, ficou me devendo 5 milhões de reais em 2015, há 8 anos atrás. São valores vultuosos para mim, que venho de uma família de policiais, né? Venho de uma família humilde. Humilde. Para mim, isso foi muito difícil. E o problema de saúde era um tumor cerebral, que também fiz 2 cirurgias para resolver esse problema. E estou aqui, trabalhando todo dia, de domingo a domingo, no Maracanaú, vendo os problemas do meu município, conversando com um, com o outro. Na calçada sempre. Na calçada, às vezes vou numa rua, vou noutra, vou num determinado bairro. Assis, são 27 anos de história e a gente sabe que sempre existe essa questão de altos e baixos. Acredito que a pandemia foi um momento que a gente se enxerga e diz assim, não, a gente precisa ter vários leques, ter vários planos, né? Como foi isso para vocês, assim, da Azejo? Como foi sustentar e estruturar em um novo momento? Jordana, como você fala, né? Como foi sustentar? Eu me sustentei porque eu sempre tive a visão de que você não pode guardar todos os seus ovos numa caixa só. Eu sempre construí imóveis em Maracanaú. Quem me conhece também me conhece não pela Azejo Confecções, Azejo Fashion. Me conhece como construtor. Né? Sempre construí imóveis para aluguel. Então, eu tinha essa base. E também na pandemia me atrapalhou muito porque existia uma determinação do STF de que você não poderia despejar ninguém e você também tinha que ter o lado humano de que as pessoas que não podiam pagar aluguel, não podiam não era porque não queria, é porque não estavam recebendo. As empresas estavam paradas, o país parou. Tinha gordura, a gente usa a gordura é para isso, né? Foi usado um pouco de gordura para isso, para os manter no mercado. Foi criado esse lado das redes sociais, que é o Instagram, né, da Azejo, que foi criada a loja, que era uma loja que primeiramente era para ser construída em São Paulo, e no segundo momento na Expedicionário, tem um prédio lá, e eu resolvi colocar no Gereissati. Inclusive, algumas pessoas foram contra essa decisão minha de colocar no Gereissati, porque achavam que numa rua do Gereissati não teria visibilidade para vender. Mas a rede social, ela abrange isso, chega a todos os lugares. E hoje eu tenho 30% de faturamento da Azejo através do Instagram. Que foi um momento da pandemia que você viu ali a oportunidade. Os meninos chegaram e disseram, olha, é hora de sair desse lado dinossauro e ir para as redes sociais. Parar com isso, a gente tem que ir para as redes sociais. Aí contratei uma empresa, primeiro pesquisei muito, né? E contratei uma empresa de marketing para me ajudar. Idealizei a loja na minha cabeça, como seria, e eu construí. Eu não fui um engenheiro nem um mestre de obra, mas estava dentro da construção todo dia até ela ser concluída. Ela foi concluída dentro da pandemia. A loja física foi construída na época, dentro da pandemia, que ela funciona para o Instagram. Exatamente, né? Somente para o Instagram. Então, quem quiser chegar lá para comprar... De unidade não vende. Não. Né? Só através do Instagram. É o semi-atacado, que eu chamo. Porque você trabalha com o atacado. O atacado pesado, né? Que é acima de 120 peças. Aí, o Instagram veio para 12 peças. O semi-atacado veio para 12 peças. E hoje a gente está pensando em flexibilizar mais um pouquinho devido à mudança de governo e a gente não sabe como vai ficar o país. Tem muitas empresas que você vê, Tapaué, N empresas aí fechando e a gente não sabe como vai ficar o mercado e a gente tem que se manter. Tem que manter o pé atrás para o pessoal não perder o emprego. Assis, e como é que é essa questão da estruturação de venda de vocês? Você disse que atacado, vocês têm um público aqui no Ceará, mas o teu público também perpassa pelo Brasil todo, né?
Sim, nós vendemos para os 27 estados da federação, né? O Instagram ele abrange um pouco mais o Ceará e a região metropolitana. Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, Guaiúba, Taitinga, Eusébio, que fica perto de mandar entregar a mercadoria. E outros que são mais distantes a gente manda pelos Correios, ou TNT, ou FedEx, que é uma empresa de transporte. Mas vocês estão aí dentro do Brasil, já teve pedidos assim para fora do país? Teve uma situação onde, de um crescimento, onde o Dr. Roberto me ofereceu a oportunidade de ir para o distrito industrial e ter o selo ABVTEC para poder importar e exportar. E eu relutei em sair de Jereissati. Com toda a honestidade do mundo, eu digo de coração, eu não sou tio Patinhas. Eu tenho uma ligação muito grande com Jereissati. Quem me conhece sabe que não é demagogia minha, do Assis. Eu tenho orgulho de ser do Jereissati. Eu lembro quando o Maracanaú tinha a avenida, que é a Avenida 5 hoje, Carlos Jereissati, que mudou o nome, era areia. E para a gente ir para Fortaleza, a gente passava por aquele areal todo, de lá do hospital, para pegar o trem. Ou então um ônibus expresso. Passava por cima do trilho, pegava a direita e ia até o centro de Fortaleza. E eu lembro disso tudo. Cheguei aqui praticamente um garoto, né? 18 anos de idade. Não tinha shopping, 90, não tinha não. basicamente nada, né? Nada. Como eu nasci e me criei aqui no município, né? Eu sempre friso isso aqui no programa. Então, eu lembro muito como eram as construções aqui no Maracanaú, né? Isso que a gente vê hoje é totalmente fora da curva mesmo, assim. E o prefeito Roberto Pessoa faz questão de sempre estar melhorando. Às vezes as pessoas ficavam criticando em relação à avenida assim que você estava falando. Disse, gente, mas isso vai passar, vai ficar tão bonito que vocês não vão mais lembrar de como era antes. Então, assim, é diferente. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu moro no Maracanaú, que eu sou de Maracanaú. Parabéns. E é uma estrutura totalmente diferente. Totalmente diferente. O nosso prefeito, o Dr. Roberto, eu não tenho procuração para falar bem dele. E ele não é meu cliente, ele é meu amigo. O Dr. Roberto ele tem uma visão de Maracanaú que em tudo há oposição. E eu lido com todo mundo, eu converso com todo mundo. Mas o Dr. Roberto tem uma visão de Maracanaú que eu admiro. Ele conhece Maracanaú muito mais do que eu, que moro aqui e estou aqui 24 horas por dia. Há poucos dias, há um tempo atrás, acho que 1 mês, 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de estar com ele no carro e o doutor Roberto reclamou do buraco, que estava num determinado lugar, ele tinha mandado tapar o buraco, mas a água tinha atrapalhado. É muito ele. Aí ele disse assim, Assis, eu vou abrir essa avenida aqui, nós vamos até o anel viário com ela, vou ajeitar a Avenida Nova todinha, urbanizar a Avenida Nova, urbanizar a Avenida 7, vamos ajeitar ali perto do mercado, tem um colégio Jereissati ali, vamos abrir um pouquinho, ajeitar a 42, ajeitar a Avenida 6, e eu fiquei pensando, como é que pode? Eu estou aqui e não tenho essa visão que ele tem. Que a avenida que ele falava acho que é Narciso Pessoa, que sai lá no anel viário. Você vai pela Mucunã inteira, corta, sai lá no Mirambé e chega no anel viário. E eu não entendia como é que ele tinha essa visão bairrista, né? Não é só do Maracanaú que gera riqueza, que é o distrito industrial. É o bairro, é cada bairro. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe, Jordânia, você é filha daqui, eu moro aqui, a gente sabe da dificuldade, o Roberto tem conhecimento da dificuldade e ele está trabalhando para resolver cada problema. Maracanaú era pequenininho, hoje nós temos uma LOA aí, que é Lei de Orçamentária, de 1.408 bilhões de arrecadação anual. Então, aqui, Maracanaú não é mais o que se pensava, não. Maracanaú é uma gigante. Potência. Maracanaú é uma gigante. Com certeza. E iremos aumentar muito mais.
Com certeza. Assis, em relação a essa tua parte empresarial, você está ali, se construiu na 54, Sim. né, sempre, e a tua estrutura hoje é diferente do que era no começo, né? Hoje você tem a tua empresa funciona mais ou menos como a cabeça ali, mas existem Ramificações. outras ramificações em outros municípios, né? Então acaba que você atinge outros municípios, levando renda também De a forma essas indireta. pessoas, né? De forma indireta, sim. A Azejo hoje, ela funciona para criação. Eu tenho um orgulho enorme em dizer, eu sou modesto em muita coisa, na maioria das coisas, 99% das coisas da minha vida. Mas tem uma que eu tenho orgulho de dizer. O meu setor de criação é o melhor setor de criação que tem na região metropolitana. Não existe em Maracanaú um setor de criação que nem o meu. Vocês foram lá, vocês conheceram. Ali nós temos a Julie, a Meire, o Denis, a Isabel, a Rafa, a Zélia, a Kátia. Se eu esqueci alguém aqui, me desculpe, pessoal, porque vocês são muitas e eu me orgulho tanto de vocês que às vezes eu esqueço nomes. Mas elas são espetaculares em criar. Cria um produto, aí vai fazer a pilotagem, aí demora. Esse produto aqui tem valor agregado por causa do MACAP? Não tem, não faz. E assim vai tocando. E a produção, o grosso, como você fala, por que ramifica? Para o pessoal entender que está aí ouvindo, assistindo, entender. Porque a nossa produção ela é feita toda fora, toda terceirizada. Em casa, nós temos somente criação. A gente tem 150 pessoas, mais ou menos, em torno disso, que trabalha criando e modelando. E alguns problemas que vêm de fora, tipo, eu produzi uma mercadoria, eu produzi em Canidé, Tapajé, Tejuçuoca, Pacatuba, muito Pacatuba, Guaiúba e Fortaleza. Eu evitei um pouco Guaiúba e Fortaleza por questões de violência, porque os meninos, para ir até as oficinas de costura, estavam sendo abordados pela criminalidade. E eu, para preservar a vida deles, preservá-los, que é responsabilidade minha, evito um pouquinho de ter oficina de costura em determinado bairro de Fortaleza e Guaiúba, somente. No resto, continuamos com a nossa produção. Canidé, Tejuçuoca, Tapajé, Aracuiaba, Guaiúba, Pacatuba, Guaiúba, Caucaia, pouco, Fortaleza e Maracanaú. Bacana. E eu sempre peso, um peso maior é Maracanaú. Quando chega alguma coisa para mim decidir, porque tem N coisas para mim fazer. Teve um tempo na minha vida que eu era o pai do Cris, tinha 3 empregos. Então, eu tinha que me dividir em pensar, crescer, ser o tomador de decisão, porque se desse errado, era eu que estava dando errado. E foi assim que foi acontecendo, e hoje a gente tem essa ramificação que tu falaste que de Maracanaú. Eu crio aqui, mas produzo 90% fora. Ou talvez um pouco mais. Eu produzo fora, em outros municípios, principalmente Pacatuba. Que aí fica essa questão da geração de emprego e renda também em outros municípios e, claro, forte em Maracanaú. De forma indireta, né? De acordo com a administração e de acordo com a economia, é melhor colocar a economia mesmo aqui. Para cada emprego gerado direto, você gera normalmente 3 indiretos, no mínimo. Então, se eu tenho 150, deve gerar em torno de 600 fora. E como é que é para vocês? Você estava falando dessa questão de construção, que a cabeça pensante está dentro da Azejo, lá na 54, aqui no município, mas vocês também vão muito para outros países, pegam tendências, a Zélia também está sempre conectada com isso, né, Assis? Então, acaba que você leva o nome de Maracanaú para esses outros locais e trazem também muita tendência para dentro do município, né? Ela e o pessoal do estilismo que fazem viagens à Europa 2, 3 vezes anual. Eles vão a Milão,
Eles vão a Londres, eles vão a Paris. Ah, eles vão copiar? Não, eles vão pegar a tendência. Tendência de modo que é, gente, cor de verão, cor de inverno, estampas e por aí vai. Não é a modelagem da peça. É mais cor e estampa mesmo, que virá a tendência. Eles estão lá já um pouco à frente, a Europa, e a gente tem que não esperar mais São Paulo. Porque quando eu comecei, a gente esperava muito São Paulo, Jordana. Tipo, eu ia para São Paulo muito para copiar, aprender Era o com eles. balizador. O Né? balizador era São Paulo. Hoje não é mais. Hoje é a Europa. Aí o crescimento... Sim. Né? Aí que você percebe que realmente cresceu, que você é um adulto, né? No meio. Exato. Hoje vocês produzem quantas peças? Jordana, hoje nós produzimos 100 mil peças mês. A gente produz entre 60 e 100 mil peças mês. Depende muito de pedido. Porque eu me adequo muito ao cliente. O que o cliente me pede, eu fabrico. Tem um cliente no Rio Grande do Sul que, numa reportagem recente, eu falei que ele me pede de uma cor só 3 mil blusas de uma cor só. Todo mundo acha, pô, o cara pede 3 mil blusas de uma cor só. É uma característica do pessoal do Sul. Quando chega no Sudeste, tem mais cores mais areia, rosa claro. Quando vai para o Norte, cores mais fortes. No Nordeste é o meio termo. E aí a gente tem que se adaptar a todos. A gente compra a matéria-prima em cima de pedido. Normalmente eu não deixo um estoque enorme de tecido, porque é muito perigoso, porque eu lido com moda. E moda, esse amarelo que você está usando agora, pode não ser moda daqui a um mês. Preto, branco, não. Preto, branco, bege, marfim, tudo bem. Mas o restante tem que ter muito cuidado. Para quem lida com moda. Eu falo isso para quem lida com moda. Quem lida com surfwear, quem lida com jeans, não. É um período muito sazonal, né? Sim. A tendência fica ali por um período e você não sabe se vai ser um período longo ou um período curto. Sim. Né? Sim. Vocês têm muito... A gente estava conversando naquele dia, você disse que tinha um espaço só para estoque, vocês separam bem isso, estão bem divididos ali na 54, né, Assis? São 2.500 metros quadrados que eu tenho ali, na 54. São 11 casas, né? Feito em cima e embaixo. E onde eu separo setor por setor, como eu andei com vocês lá, mostrando setor por setor. A gente tem um setor que inicia a tendência que eles que chegam de viagem, para a gente ver. Aí senta lá, elas conversam entre elas, cotal para vender para o sul, cotal para o sudeste, e faz coleções para o sul, para o sudeste, para o norte, para o nordeste. E quando chega no nordeste, aí já serve para Maracanaú, para o Ceará inteiro. Porque o nordeste ele é muito parecido. Da Bahia ao Maranhão, ele é muito parecido. As compras. Cores, tendências, Exato. é isso? Sim, modelagem, tamanho de pessoa. Um exemplo, o P do Sul é diferente do P do Nordeste. Ah, é? É, totalmente. Porque a média de altura do P do Sul é 1,70. A média do P no Nordeste é 1,56. Então, até isso tem que ser levado em consideração. Bacana. E isso foi prática? Prática, aprendendo no dia a dia. Como foi esse crescimento, Assis? Você falou em relação a aprender na prática, mas quando você aprende no começo, você está dentro de um ciclo, né? Você estava aqui em Maracanaú, Fortaleza, e como é aprender em relação a outras regiões? Tudo é aprendizado, todo dia vocês aprendem, mas como é essa expansão, como foi essa escada? Para mim, não depender só do Beco da Poeira na época e da região norte, através de corretores, eu tive que viajar. E no ano de 1999, fiz uma viagem a São Paulo. Foi a primeira viagem que eu fiz para vender. Eu saí aqui... Cheguei em São Paulo, 5h40 da manhã, parecia que era 4 horas da manhã. Lembro bem que eu levava R$56 no bolso, uma mala pequena, de rodana, com 20 peças de bar e de suplex. E eu ia para atender um cliente lá chamado Seu Mimi.
que hoje é um gigante, é um atacadista gigante, lá na 25 de março, no Brás. Ele é dono do lojão do Brás. E ao chegar em São Paulo, eu me deparei, eu pousei em Guarulhos, primeira viagem que eu fiz. E não sabia que de Guarulhos até onde eu queria ir, de táxi era R$ 120, mas eu só tinha 56. E saí andando, né? Perguntei pro taxista, eu não sabia dessa distância. Eu não tinha noção de nada. Noção de Ceará. E saí andando e fui abordado por uma viatura da Rota, na época. Eles me perguntaram para onde eu ia. Eu disse que ia para o Brás. Ele disse, tu é de onde? Aí eu sou do Ceará. Aí ele disse, tu sabe quantos quilômetros é daqui? Eu até digo que a melhor polícia do Brasil é a Rota, pela forma técnica que eles têm de absorver que está lidando com o cidadão, não com o bandido. Não mandaram mão na cabeça, abre bolsa, não. Eu não sei. Aí isso que tu leva aí. Aí eu expliquei o que era. Tu faz mais alguma coisa? Aí quando eles desceram, desembarcaram, eu disse, eu sou policial no Ceará. Ah, por que você não disse antes? Não, porque eu estou aqui como comerciante e tal. Me identifiquei. Aí ele diz, irmão, tu tá a tantos quilômetros do Brás. Aí Lembra a distância na época? Lembro, quase 70 quilômetros, coisa de 70 quilômetros. E ele disse assim, e eu só tenho R$ 56, falei que taxista, ele falou que era 120 para me levar até lá. E tu vai a pé, eu vou a pé até onde der, e eu tenho que dar um jeito, que meu voo de volta é às 18 horas. Tu volta às 18 horas, Fortaleza? Sim. Aí eles me deram carona até o metrô mais próximo. Esses policiais da Rota lá em São Paulo. E eu fui atendido pelo seu Mimi, que é um cidadão espetacular. Ele é aqui de Alto Santo, no Ceará. Tenho um prazer enorme de comprá-lo aqui do Ceará, do Nordeste. Tem uma ligação com o nordestino muito grande, com o cearense. Todo final de ano, por exemplo, ele pega 2 ônibus e leva de fiscais de loja, para ficar de fiscal de loja lá, e aproveita os que são bons e acaba ficando em São Paulo. Isso até hoje. Na época, ele já era um gigante. E eu fui para o seu Mimi, expliquei a situação, porque eu não entendia, eu achava que os R$ 56 dava. E aí eu abri o primeiro cliente fora do Ceará, que foi o Lojão do Brás. Só que esse cliente, Jordana, ele me mandou de volta, ele me deu R$ 200 e me mandou de volta com a minha produção de 3 meses, comprada por ele. Ele me comprou a produção de 3 meses, um cliente só. E por causa dele, eu passei a vender para 25 de março praticamente inteira. Teixo Abril e outros menores. Chipim, tinha outros menores lá que eu passei a vender porque o seu Brimi estava comprando, eles queriam comprar também. E depois dele veio conhecer o Rio Grande do Sul, conhecer o Norte, conhecer o Centro-Oeste. Até que chegou um determinado momento que eu não deu mais para viajar, não deu mais para mim viajar, porque naquele momento eu ainda tinha a polícia para dar satisfação, para dar plantão, e tinha as construções que eu tinha que estar dentro. Aí foi delegado para a Zélia fazer toda a parte comercial, ficar atendendo os clientes, de modo geral, através de representante ou ela mesma. Que aí vocês têm representantes, essa linha de representação, tanto no Ceará quanto no Brasil, ou só Brasil Ceará? inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Em São Paulo são 2 e no resto é 1. Ainda atende o seu Mimi? Ainda atende o seu Mimi? Com toda certeza. Com toda certeza. Tem pedido dele em casa. Nunca deixarei de atender. Ah, ele não pode deixar de me cobrar não, seu Mimi. Bacana, Assis. E hoje a história é totalmente diferente. A gente sabe aí que os R$ 56 viraram muitos reais. Hoje ajuda muitas famílias dentro de Maracanaú. E acredito que foi a sua persistência, né? Acho que a palavra muito forte que a gente vê, a gente já trouxe outras pessoas que são daqui do município, que têm os seus empreendimentos, e acredito que a palavra que mais se firma é a persistência. Sim. É difícil ser comerciante, mas eu fui vendedor de siriguela aos 8 anos de idade, em semáforo. Aos 15 fui contínuo. Contínuo hoje, que é serviços gerais. Limpava banheiro,
de uma cadeia de supermercado, Bom Preço. E aos 18 anos eu fui ser policial militar. Passei no concurso para a Polícia Militar. Então, o lombo já virou casca de jacaré. O lombo é grosso, aguenta pancada. E precisa disso para construir a vida, né? Precisa disso. Ainda mais empresa familiar, né? Que não tem sócio. É empresa familiar. Foi uma decisão nossa. Estamos ali até hoje, todo mundo trabalhando junto. Tem gente da família lá que tem 25 anos comigo. Tem a dona Célia que que não é da família, mas para mim é da família, porque nós somos uma família. Às vezes é uma família, gente. A dona Célia tem 27 anos e de 25 anos eu tenho muita gente. Tenho 10, 12 com 25 anos e com mais de 20, uns 30. Como é lidar com essas pessoas há tanto tempo? Rapaz, Você vê a pessoa crescer ali dentro daquele ambiente, né? Eu lembro de ti criança. Exatamente. Eu conheço lá 48 bem, conheço todas as ruas. As 64 ruas do Gereissati 1 e 2, que pertencem a Maracanaú, e as 13 avenidas. Eu conheço todas. Né? Às vezes eu englobo, eu me perco um pouco, porque eu englobo muito o Gereissati, como se o Gereissati fosse uma microcidade de Maracanaú. É porque eu conheço muito o Gereissati. Mas é porque o Maracanaú ele tem essa peculiaridade, né? Tipo, o industrial, ele é como se fosse um outro Maracanaú. Você vai na Pajuçara, você vê um outro Maracanaú ali no Timbó. Então, existe muito isso dentro do município, né? O Gereissati aqui, que ficou enorme. Então, cada bairro é como se fosse um novo Maracanaú. Um Maracanaú, um pequeno Maracanaú. A gente tem 3 distritos, né? O Distrito Industrial, que eu não sabia, o Conjunto Industrial engloba o Distrito Industrial. Temos a Pajuçara e o Santo Antônio de Pitaguari. E a Pajuçara enorme, né? Gigante, então a gente não tem nem essa dimensão de quão grande é a Pajuçara. Sim. Né? Dos 230 mil habitantes, eu acredito que 40% esteja ali em Pajuçara. Da Estambruxo para a direita. Exatamente. E essa construção é muito bacana. Você falou que conhece muito bem, e até as pessoas, né? Você conhece muito bem. Tem um exemplo disso, as pessoas que trabalham com você há muito tempo, e você faz questão de manter essas pessoas. Minha mãe passou muito tempo trabalhando com você, então sempre fez essa questão de criar esse laço, né, Assis? Sim. A gente conhece os problemas, a gente passa a conviver com os outros, não tem essa necessidade de estar nesse troca-troca de funcionário, Ministério do Trabalho. Eu nem me lembro a última vez que eu fui no Ministério do Trabalho. Eu não lembro. Eu não sei se faz mais de 15 anos. Acredito que você constrói também essa relação. Você falou aí. Não tenho problema trabalhista. Eu lembrei da vez a minha mãe sofreu um acidente e ela ligou para quem? Para o Assis, o dono da empresa. Então tem muito esse contato direto, né? Foi. Eu lembro que ela chegou lá e o Assis já foi buscar, já resolveu tudo. Quando chegou, eu olhei o carro destruído. Como assim, gente? Mas é basicamente essa relação que existe, né? Até hoje tem essa relação, por incrível que pareça. É delegado, mas furou um pneu, liga para mim. Né? Tá no hospital, resolve assim. Tem uma consulta, eu estou aqui, com certeza quando eu sair daqui tem um monte de mensagem aqui, de coisas pequenas que poderiam ser resolvidas, mas eu não sou centralizador, eu não me considero centralizador, mas eles gostam da opinião. Né? Por exemplo, quando houve um acidente com sua mãe, eu tive uma preocupação muito grande dela não andar, porque ela ficou com problema na coluna. Foi um acidente muito feio, perdeu numa curva, o carro cheio de mercadoria, né? E numa curva, logo depois de Baturité, uma virada muito feia. E foi você que foi buscar, né, pessoalmente? Fui pro local. Teve ambulância, mas eu fui pro local. E foi muito feio, né? E eu fiquei preocupado não mexer com ela, porque a gente não tem aquela técnica para mexer numa pessoa. Você pode deixar a pessoa paraplégica, tetraplégica. E eu fui pro local. Era de madrugada, era uma madrugada chuvosa. Exatamente. Aí ela quebrou a 7ª vértebra na época. Eu lembro que ela chegou lá e ela chegou no carro e eu sem entender, eu era pequenininha sem entender. Ela disse, não, mas o Assis foi e tudo. E a gente tem muito essa lembrança da ligação que você tem
com as pessoas, mesmo que indiretamente, né? Ela não trabalhava diretamente assim, na fábrica, mas até essa ligação indireta você tem, né? Você Sim, constrói com as pessoas, sim. né? Gosto muito disso. Me sinto humano. Estou Mas aqui de passagem. exatamente. Assis, para a gente fechar aqui com chave de ouro a nossa conversa, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas aqui do município, as pessoas que estão te assistindo. Você acabou de comentar aqui uma parte muito bonita da sua história em relação a essa sua ida a São Paulo, com pouco dinheiro. Você veio de uma família humilde e cresceu, está aqui dentro do Maracanaú, tem uma empresa sólida, tem uma construção aí com o município. Deixa um recado para essas pessoas que pretendem aí, estão em busca de um fio de esperança. Eu carrego comigo uma frase e eu gosto sempre de, onde vou, lembrar, para mim nunca esquecer. A ordem e a desordem, ela depende da organização. A força e a fraqueza das disposições. A coragem e a covardia da circunstância. Isso é uma verdade. Sabe? Eu lembro disso quando criança e guardo isso até hoje, que serve para todo mundo. A ordem e a desordem dependem da organização. A força e a fraqueza das disposições. A coragem e a covardia da circunstância. Você não vai ver um filho seu sendo agredido e não vai ajudar. Você não vai ser tendo ordem ou você não vai ser desorganizado. Você não vai ser fraco tendo disposição. Então, eu englobo tudo isso nesse pensamento, que eu aprendi ainda quando criança. Nem lembro onde foi, mas eu deveria ter entre 8 e 10 anos de idade. O vendedor de siriguela hoje O vendedor de siriguela, hoje comerciante Maracanaú. Me chama de empresário, eu reluto, eu sou comerciante. Estou para vender, sou vendedor. E não saio da minha terra, gente. Não saio, não adianta convidar, me desculpem. milhões, né? Qualquer Paris da vida. Não pode colocar, não sou tio Patinhas, não vou levar nada. Só saio de Maracanaú para o crematório, se Deus quiser. Assis, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Joana. Foi um prazer estar perto de você, lembrar da sua história, lembrar da sua mãe, conhecer sua família inteira. Quando eu saí, conversei com seu irmão, antes de vir para cá, estava conversando com seu irmão. Oh. É muito prazeroso para mim te ver. Obrigada. Bem-sucedida, fazendo esse seu trabalho tão bacana para nós maracanauenses. Esse lado de comunicação e de mostrar o povo de Maracanaú o que está sendo feito por Maracanaú. Obrigada. A casa está sempre aberta para você, para todos os maracanauenses que precisam e querem contar a sua história. A casa está aberta. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória e principalmente por contribuir com o nosso município. Obrigado. O Fique Sabendo na TV volta daqui a pouquinho.